Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje vamos dar-vos uma receita. Uma receita e vamos agora cozinhar. Não, vamos cozinhar, eu vou conversar com vocês e vamos criar um animago. Não é fácil. Não pensem que vamos ali com a varinha e dizemos um feitiço e nós criamos um animago rápido. Um animago que precisa de anos a fio para ser criado. Portanto, é algo complicado. Antes de começarmos a nossa receita, vou deixar na descrição do vídeo o nosso Twitter, Facebook e blog para que nos possam acompanhar. Subscrevam o canal, já sabem que ajuda imenso todo o processo que nós temos falado sobre Harry Potter, a interação com vocês. Então, cliquem no sininho, ativem as notificações e sigam-nos. E vamos então para a receita. Para criar uma receita deste calibre, meus amigos, vocês precisam de uma varinha. Óbvio. Mas antes de qualquer outra coisa, vocês precisam de uma folha de mandrágora. Vocês recordam, não é? No Pedra Filosofal nós temos uma aula com a professora Sprouts e ela mostra-vos o que é uma mandrágora. You pull it sharply up out of the pot. E é desta planta que vocês vão tirar uma folha e vão colocar na boca durante um mês. Reparem, vocês não podem trincar, engolir, cuspir, seja o que vocês vão fazer, vocês têm que manter aquela folha na boca durante um mês. Fácil. Vocês conseguem beber água, comer um bife, ir ao McDonald's e manter a folha na boca. Portanto, a folha não pode sair de lá. Se por algum motivo, no 29º dia desse mês, a folha sair, vocês vão ter que começar tudo do início. Portanto, são mais um mês com uma outra folha na boca. Portanto, cuidado. A seguir a isso, vocês vão pegar essa folha, ao fim desses 30 dias, e vão colocar em um frasquinho de cristal. Atenção, tem que ser de cristal. E esse frasco, durante esse mesmo mês em que vocês vão estar com a folha na boca, esse mesmo mês ela vai estar à luz da lua cheia durante todos aqueles 30 ou 31 dias. Ok? Após isso, vocês tiram a folha da boca, colocam dentro do frasquinho com a saliva e todos os germes que têm dentro da vossa boca, literalmente com a folha já mastigada e triturada, dentro desse frasco. Ok? Tem aqui dúvidas? Não? Fácil! Vocês estão a achar difícil. Eu estou a achar isto bastante fácil, vou começar já amanhã. Iniciem comigo também. Como se não bastasse, a receita está a ser bastante simples, nós vamos a seguir pegar um fio do nosso cabelo, vamos tirar o fio e vamos colocar dentro desse frasco de cristal. Ok? É simples. Pegar um fio de cabelo dentro do frasco. Básico. Vou pegar uma colher de prata. E atenção, a colher tem que ser feita de prata mesmo. Ok? Não vão aos chineses. Uma colher de prata. Vocês vão pegar essa colher e vão colher uma colherada, de orvalho de um sítio que nunca foi tocado pelo sol, nem nunca foi pisado por ninguém durante 7 dias. Portanto, uma semana. Ok? Procurem, vasculhem aí na vossa área de residência, perto de onde vocês moram, num sítio que nunca tenha sido pisado nem tocado pelo sol durante 7 dias. Vão pegar uma colher de prata, vão escalar uma colherada e dentro do frasquinho. Ok? É simples, não é? Podem pegar um papel, um bloquinho, podem escrever tudo, conforme eu estou a dizer. Isto é bastante simples. A partir daqui a coisa começa a piorar um bocadinho, mas olha, um bocadinho assim, um bocadinho, buscando. Vocês vão colocar uma crisálida de uma acorântia, ou seja, que é as secreções de uma borboleta. Portanto, não tem nada complicado, não é isso? E vão colocar dentro do frasquinho. Vai tudo dentro do frasquinho. Coloca lá dentro do frasquinho. Não tem problema nenhum. Após isso, vocês vão pegar o frasco. Vão tapar o frasco. E vão colocar o frasco num sítio que nunca foi tocado pelo sol, que nunca foi calcado nem pisado por ninguém. E ali o frasco vai aproveitar até à primeira tempestade de raios. Não é uma tempestade qualquer, tem que ter raios. Se for uma tempestade de chuva, ventos fortes, não serve, tem que ter raios, para que a pessoa não faça efeito. Portanto, primeira tempestade que houver raios, vocês vão então começar o resto da receita. Todas as instruções vocês vão ter que pegar na vossa varinha. Eu, por acaso, estou a usar o Voldemort, vocês podem usar uma varinha qualquer. E vão ter que apontar para vocês próprios e dizer a seguinte frase: Amato, animo, animato e animagos. Portanto, todos os dias, todo o nascer do sol, vocês apontam a varinha para vocês, preferência na mesma hora. Não é uma coisa certa, não tem que ser assim, mas convém. E vocês apontam a varinha, dizendo essa mesma frase para vocês constantemente. Ok? Ganharam? Vamos repetir. Amato, animo, animato, animagos. Ok? Simples. Estão a escrever? Não vou repetir no fim. Escrevam. Eu talvez deixe na descrição do vídeo os ingredientes. A partir do momento em que vocês fazem isso, meus amigos, vocês vão
cardíaco a nascer dentro de vocês. Ou seja, vocês vão sentir um batimento estranho, vamos chamar assim, um pulsar diferente. É. Assim que a tempestade começar, vocês vão ter para um campo aberto, pegando a vossa frasquinho de cristal, que por esta altura ele terá uma cor mais ou menos como uma cor de sangue. Okay? A quantidade que vai ter dentro desse frasco é o equiparado a um gole. Portanto, não pensem que vão ter o frasco cheio. Uma coisinha que vocês dão, um simples golezinho, e a pulsão vai. Se é que vai. Mas vai, tem que ir, vocês têm que engolir. Consideramos que tanto o cheiro como o sabor não sejam grande coisa. Mas estamos a caminho do animal, então vale tudo. Continuem a apontar e a registrar. Justamente é isso, vocês tomaram a poção, portanto, mais uma vez vão apontar a varinha em direção a vocês e vão dizer novamente amato, animato e animados. A partir daqui a coisa vai piorar, ok? Vocês vão sentir maus postos, vocês vão sentir umas dores extremas, ok? Vai ser Posso-nos arrancar-se a pele, vá. Um estripar, vá. É algo penoso, é algo doloroso. Nós temos uma recordação, por exemplo, de como o Ramo Lupin menciona que é penoso e doloroso a sua transformação em lobisomem. Então vocês não sabem o que é se transformar em animado. Porque se eu soubesse o que é se transformar em animado assim, desta forma, as dores são... levam à loucura. Levam mesmo à loucura. Para terem uma ideia, como um animal se transforma, ele não tem que trocar de roupa. Nós falamos aqui há tempos sobre o Peter Pettigrew, o facto de ele estar vestido e não estar vestido em algumas situações. O facto é que quando vocês se transformam em animal, a pele que vocês têm e a roupa que vocês trazem vestida, tudo isso transforma no animal em si. Já nesta receita, por exemplo, quando vocês se vão transformar e as dores começam, a vossa mente vai focalizar qual é o animal com o qual vocês se vão transformar. Okay? Portanto, um gato, um coelho, um paraquito, papagaio, não interessa. O animal vai surgir na vossa mente automática e vocês vão ter a noção do que é aquele animal que vocês estão a transformar. Tenha bico, tenha pelo, tenha penas, não interessa. Ele vai surgir e vocês vão se transformar. Vocês desse lado perguntam, certo, a receita é fácil, não é? É bastante fácil. Mas e como é que eu volto ao normal? Exatamente da mesma forma como vocês começaram. Não vamos buscar nenhuma folha de mandrágora. Vocês vão ter que mentalizar, conforme mentalizaram a forma de um animal, que se transformaram, vão mentalizar a vossa forma humana e então vão voltar ao seu ponto inicial, o seu lado humano, é óbvio. As roupas vão com vocês. Portanto, ninguém fica nu, ok? Portanto, vocês podem perfeitamente transformar-se num animal e, mediante as roupas que vocês têm vestidas, a transformação dá-se e vocês não rasgam roupas, não há nada daquelas coisas. Quando vocês transformam-se em humano, as roupas voltam com vocês. É o que acontece com o Peter Pettigrew e nós houve aqui um vídeo que fizemos, já vai um tempo largo atrás. Criticamos um pouco isso. Situações de filmes em que o Peter Pettigrew o transforma em rato, depois transforma-se em humano e dá vestido, e quando se transforma em rato a roupa fica no chão. E isso é um erro do filme, ok? Nada a ver com a poção, nada a ver com animagos, nada a ver com a receita em si e como é que as coisas realmente acontecem com um animago, ok? Temos vários animagos ao longo deste vídeo. Nós temos conhecimento de Sirius, Peter Pettigrew, temos noção de James Potter, mas também sabemos que o professor McGonagall também o é, sabemos que o Dumbledore também o é, e a maior parte destas pessoas que se conseguem transformar em animagos ou estudam muito, ou são peritos e especialistas em transfiguração. Faz parte. Também tem que ter aquela impulsões. Tem que haver uma costela que vos inclina um pouco para poções, mas praticamente tem que ter uma excelente ideia, uma excelente mente sobre transfiguração. E então aí, o professor Minerva vai ser melhor e ensinar sempre tudo, certo? Por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a direção para vocês irem ao nosso blog, onde vão poder ver a receita tintim por tintim, com os ingredientes e como fazer, tudo certinho. Por acaso de alguém desse lado se tenha esquecido de pegar uma caneta de papel e ter escrito a receita do início do vídeo, ok? Como já disse, descrição no vídeo, blog, Twitter e Facebook. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!